Oi, nono ano. Hoje a gente começa a nova unidade da apostila, do novo bimestre, intitulada Período entre Guerras, Regimes Autoritários e Totalitários. Então a gente vai analisar esse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E também os regimes autoritários e totalitários que surgiram em alguns desses países, e de certa forma deram a cara da Segunda Guerra Mundial. Na página 2 da apostila de vocês têm duas fotos, aqui, para analisarem. Então, vocês vão dar uma olhadinha, observar essas fotografias e depois responder. A respeito das fotografias, responda. A quais episódios elas fazem referência? A primeira, aqui, faz referência às trincheiras lá da Primeira Guerra Mundial, Tem a descrição ali falando que são soldados da infantaria britânica em território francês saindo da trincheira para o ataque ao inimigo. Já a segunda, aqui, é um homem, com um automóvel e tem um cartaz de venda nesse automóvel. Está escrito assim no cartaz: $100 em dinheiro, compre este carro. Perdi tudo no mercado de ações. Então, claramente, é uma foto lá da crise de 29, daquele período de recessão pelo qual passou os Estados Unidos. E a população estava bastante desesperada, porque realmente não tinha dinheiro, a economia dos Estados Unidos teve uma grande queda. Como esses episódios podem ser relacionados? A gente estudou que durante a Primeira Guerra, os Estados Unidos ofereceram, deram suporte à Europa. Eles viraram o principal exportador de produtos para a Europa. A Europa comprou muito dos Estados Unidos. Compravam produtos industrializados, compravam produtos da agricultura, o que ajudou os Estados Unidos, nesse período da Primeira Guerra, a ter um grande desenvolvimento econômico. Só que com o fim da Primeira Grande Guerra, os países europeus começaram a se reestruturar, e os Estados Unidos, em consequência disso, acabou entrando na crise de 29, porque não parou de produzir, continuou produzindo, não teve para quem vender os seus produtos. Na página 3 da apostila, vocês vão encontrar os objetivos da unidade, que é assim, basicamente, entender esses regimes totalitários, como que eles se formaram, por que eles se formaram, os principais palcos deles, que foram a Itália com o fascismo e a Alemanha com o nazismo. E deixa eu ver, identificar, também vai falar lá do governo do Antônio Salazar em Portugal, e também analisar a conjuntura que ocorreu a Guerra Civil Espanhola, Aqui a gente tem, na página 3, 2 exercícios para fazer. Os dois são de marcar, Seguindo, então, a apostila, ali na página 4, a gente tem um texto sobre a crise do liberalismo, Esse texto ele vai trazer importantes fatos, assim, para explicar para a gente como que o liberalismo entrou em crise na Europa. Vários países, depois da Primeira Grande Guerra, eles ficaram extremamente fragilizados, tanto economicamente como politicamente. E começou a se pensar, em alguns desses países, que governos democráticos e liberais não estavam conseguindo dar jeito nessa situação, não estavam conseguindo reestabelecer uma economia forte, uma política forte, para trazer de volta, toda a força econômica dessas nações. Então, começaram a surgir na Europa esses regimes totalitários e autoritários.
tá? Na página 5 da apostila de vocês, vai estar explicando o que são os governos totalitários, tá? Então, diz ali, todo governo antidemocrático pode ser chamado de autoritário. Dentro desse conceito estão os governos totalitários, assim denominados por apresentarem características próprias. Os governos totalitários que emergiam no contexto de crise das décadas de 1920 e 1930 se desenvolveram na Itália, na Alemanha e na União Soviética Stalinista. Governos totalitários poderiam ser tanto de direita quanto de esquerda. O que os define não é o direcionamento político em si, mas as características que os sustentam, porque a orientação política de um governo totalitário não necessariamente é de direita ou não necessariamente é de esquerda, tá? Ele vai ter alguns pontos, né, que precisa existir para que ele seja, então, considerado um governo totalitário. Aí ali vai ter, então, os pontos. Existência de um único partido. Não vai existir dentro de um governo totalitário um processo eleitoral, né? Não vai ter eleições, vai ter um governo que vai estar dando todas as orientações, as leis, vai ser um único governo que vai mandar, tá? Acabou a democracia, só a gente que manda aqui. Eliminação de qualquer oposição com emprego de extrema violência por parte do partido. Acabou a oposição, ninguém mais fala. Se alguém quiser falar mal aqui do meu governo, mando matar, tá? Tirando as brincadeiras, né? Dentro desses governos era bem comum as execuções aos seus inimigos políticos ou extradição para outros países, né? Prisões também eram muito comuns. Idolatria ou culto ao líder, uma vez que este garante a ordem e o sentido não só do governo, mas da própria vida da população. Então, o líder, né, desse partido, desse governo, ele vira um deus, né? Aquela pessoa, ela realmente é deusificada. A gente tem um exemplo, acho que o principal exemplo, né, de líder de um governo totalitário, de um regime totalitário, é o Hitler, né? A figura dele ficou muito marcante durante a Segunda Guerra e ela é uma figura marcante até hoje. Se a gente fala de nazismo, a gente lembra do Hitler, né? É a primeira imagem que vem na nossa cabeça. Inclusive, quando a gente fala de Segunda Guerra, normalmente já pinta na nossa cabeça a imagem do Hitler. Então, para vocês verem como funciona bem essa criação de um símbolo, né, a partir do seu líder, realmente fica muito forte. Existência de uma ideologia oficial, ou seja, de um sistema de valores e crenças criado especialmente para esse contexto. Então, eles vão criar um aparato de ideologias, né? Algo no que as pessoas possam se segurar e acreditar. E essa é uma das grandes forças de um regime totalitário, porque dentro desse contexto da Europa, onde várias nações estavam destruídas, né? Onde tu vê o país que tu tanto ama sendo realmente destruído e tu não vê a economia indo para frente, tu não consegue perceber nenhum tipo de perspectiva positiva, chega um partido com todo um esquema montado, te dizendo que as coisas vão melhorar, né? A gente já tem esse plano aqui prontinho, ó, tá todo aqui esquematizado. É só a gente seguir, a gente pôr em prática esse nosso plano aqui do nosso partido, que a Itália vai ficar ótima, né? No caso lá da Itália fascista, que o Hitler também, né? A Alemanha vai ficar maravilhosa, vamos seguir aqui, ó, esse meu esqueminha do meu partido nazista, que vocês vão só ver. Vocês só vão ver como que vai virar uma beleza essa Alemanha de novo. Então, né? A população enfraquecida acaba
realmente acreditando nesses planos milagrosos dos partidos totalitários. Grande mobilização das massas, arregimentadas pela propaganda e pela comunicação, como explica a filósofa Hannah Arendt. Então, aqui é isso, né? A gente mobilizar esse monte de gente que está sofrendo, que está passando fome, está passando necessidade. Vamos juntar esse povaréu e vamos explicar para eles aqui que a nossa ideia para a nossa nação. Para a nossa nação, ela é boa. Vamos ver se a gente consegue vender essa ideia para esse povo acompanhar a gente. Daí aqui tem uma citação da Hannah Arendt, bem legal, tá? Eu vou ler aqui, depois vocês releiam. Em sua ascensão, tanto o movimento nazista da Alemanha quanto os movimentos comunistas da Europa depois de 1930 recrutaram seus membros dentre essa massa de pessoas aparentemente indiferentes, que todos os outros partidos haviam abandonado por lhes parecerem demasiado apáticas ou estúpidas para lhes merecerem atenção. A maioria dos seus membros, portanto, consistia em elementos que nunca antes haviam participado da política. Isso permitiu a introdução de métodos inteiramente novos de propaganda política e a indiferença aos argumentos da oposição. Os movimentos até então colocados fora do sistema de partidos e rejeitados por ele puderam moldar um grupo que nunca havia sido atingido por nenhum dos partidos tradicionais. Então, com esse novo tipo de propaganda dos partidos totalitários, eles alcançaram uma grande quantidade de pessoas que antigamente se via fora da política, né? Essa parte aqui da Hannah Arendt é muito legal para a gente perceber o novo alcance que essas propagandas dos partidos totalitários começaram a ter. Aqui no final da página 5 tem uma atividade bem legal. Vocês vão fazer e vão me enviar pelo Classroom, tá? Depois eu vou deixar anotado ali no Classroom. E essa atividade vai contar como trabalho avaliativo para o bimestre, tá? Porque realmente é uma atividade bem interessante, porque vai ter vários conceitos que vocês já viram, né? Mas vocês vão estar vendo constantemente durante o segundo bimestre. Então, é importante que vocês tenham eles fixados. A atividade é a seguinte: com base em seus estudos, defina os termos a seguir. Direita e esquerda. Aqui, claro, a gente, quando fala em direita e esquerda, são as linhas políticas, linha de direita e linha de esquerda, tá, gente? A gente está falando de política. Democracia, liberalismo e totalitarismo. Vocês vão fazer, né, pode ser no caderno de vocês, mas façam com letra legível, tá? Escrevam a caneta para que eu consiga ler. E podem fazer com pesquisa na internet, tá? Aqui diz com base em seus estudos. Caso vocês não lembrem de algum desses termos aqui, vocês não consigam conceituar exatamente o que é um partido de direita, o que é um partido de esquerda, façam com pesquisa, tá? Vai valer nota, tá? É trabalho avaliativo, esse aqui. Bom, deixado este trabalhinho para vocês, me despeço. Até a próxima!